O conceito de inovação para mim é você pegar um conceito de um lugar e levar para outro. Porque a maior parte das pessoas vive dentro de bolha. Então o cara do setor industrial, ele tá preso ali dentro. O cara do imobiliário tá preso lá dentro. Tá todo mundo preso em bolhas. Eu adoro romper bolhas. Então eu sempre recomendo, sai um pouco da bolha que você tá, que você vai enxergar outras possibilidades além do que você tá vendo. Seu conhecimento é um recorte da sua visão, menor. Sua sabedoria é um recorte do seu conhecimento, menor. Mas o que vale é a sua sabedoria experimentada. Para você experimentar a sua sabedoria, você precisa de tempo. Me desculpa, não existe um jovem sábio, existe um jovem inteligente. Eu acredito que o empreendedor, em especial de tecnologia e inovação, ele superestima a importância da ideia e ele subestima a importância da disciplina de execução. Em outras palavras, às vezes eu vejo gente querendo achar a ideia brilhante, ser o inventor, o professor Pardal, o único do mercado que vai criar aquela coisa. Não precisa. Alô, turma do Resultado em Pauta, sou Emerson Teixeira, estamos aqui em mais um episódio do Resultado em Pauta. Hoje, como sempre, um episódio especial, mas eu não estou sozinho aqui. Hoje eu também estou aqui acompanhado dos meus sócios, então vai dar uma palavra para vocês e já a gente vai falar de quem é o convidado especial desse episódio. E aí, galera, bem-vindo ao Resultado em Pauta, o podcast aqui do Grupo Optimize. Se você precisa de gestão de verdade, você vai ter que falar com a gente. Você quer aprender gestão de verdade, negócio de verdade, você vai ter que prestar atenção nesse episódio de hoje. E eu vou te falar um negócio, fica até no final, porque eu vou espremer esse cara aqui. Ele é bom, não é ruim não. Bem, tudo bom, pessoal? Massa estar aqui com vocês de novo. Tava ansioso para a gente voltar com convidados bons, com temas interessantíssimos, então vai ser um prazer. E o tema vai ser bom hoje. Vamos para frente. É isso aí. Então, turma, como eu falei ainda há pouco, o convidado de hoje também é um convidado especialíssimo. É uma pessoa jovem, mas que tem um track record no mercado muito bacana de entregas, e a gente sempre fala aqui, só se torna pauta quem entrega resultado. Então, o Resultado em Pauta é feito para isso, e nós temos hoje um convidado que ele tem uma ambidestria aqui, sabe aquele que no futebol chuta com as duas pernas? Porque esse cara conseguiu juntar duas competências hoje fundamentais para fazer negócios escalarem. O conhecimento em inovação e tecnologia e o conhecimento de marketing growth. Então, com base nessas duas competências, dois cases sensacionais, iFood e o app Gringo, que se tornaram muito conhecidos no mercado, não preciso falar, né? Negócios de bilhões. E ele vai contar para a gente um pouco hoje dos bastidores de tudo isso e, principalmente, qual é a maneira de pensar e encarar negócios que se tornam bilionários. Então, com vocês, Juliano Dutra, seja muito bem-vindo ao Resultado em Pauta, meu amigo. Fala, seus malucos. Vai ser um prazer aqui trocar essa ideia. E, maluco, assim, eu tô bem cercado aqui, né, pelo jeito. E tô à disposição para responder qualquer coisa aí. Eu não vou fugir de nada, não. Então deixa eu começar? Bom, começa lá. Foi você que criou o iFood, certo, irmão? Cara, foi uma história longa, posso dizer, um dos fundadores. Então vamos lá, você foi um dos fundadores do iFood. O iFood tem fama de ser a empresa mãe e pai da onda woke. Entendeu? Dá resultado. Quem sou eu para contestar alguma coisa? Já vamos começar. Mas você sabe que pro Lázaro só tem dois tipos de ser humano no mundo: o vagabundo e o preguiçoso. E o vagabundo e o esforçado. Desculpa. Vagabundo e esforçado, só tem dois. Lá vocês têm vários, né? Me explica mais. Olha, eu aprendi muito com essa experiência. E eu vou dizer o que eu fiz no Gringo. E depois eu posso voltar. Dentro do Gringo, a gente, quando criou a empresa, tinha uma clareza que a gente não ia ter um grupo de diversidade. Que isso não ia ser aceito dentro da empresa. E a gente colocou a diversidade como uma premissa. Porque o que acontece? Pensa em valores. A gente só tinha 3 valores. Simples, juntos e fazer acontecer. Então, 3 valores. É legal, hein? Agora, o que eram premissas? Cara, as premissas humanas, respeito, dignidade, aceita a diversidade. Então, são assuntos inegociáveis. A partir do momento que é inegociável, ética é inegociável. Então, não tem por que criar um grupo para isso. Então, a gente não tolerava nenhum tipo de desrespeito, nenhum tipo de homofobia ou qualquer coisa do gênero, mas assim como a gente não tinha um grupo anti-roubo, o grupo anti-ética, por exemplo, assuntos antiéticos, a gente também não tinha um grupo de diversidade. E, obviamente, eu aprendi isso a partir de um erro, né? Que, assim, dentro do iFood, a criação do grupo, ele não foi uma unanimidade, e o desdobramento disso gerou problemas diversos. Eu conheço pessoas que saíram da empresa, profissionais extremamente competentes, por conta disso.
porque eles não aguentaram a pressão psicológica, porque vira uma pressão psicológica para você, não pode sair meio centímetro do caminho que já é punido, que já vem porrada para cima de você. E tem alguns episódios doidos, do tipo, imagina 2 amigos, um deles é um amigão meu, e o outro cara era albino. E ele chamava ele de branquelo, assim, os dois numa intimidade. Eu só chamo ele de negão, tá? Há 25 anos. Na frente de todo mundo. Então, os dois Na numa época, chamar de intimidade. negão não era problema. Então, olha só, os dois numa intimidade, aí branquela e tal, tudo mais. Daí um terceiro, vendo essa situação, se incomoda e leva para comitê de ética e o cara toma chamada e tal. Isso não tem como, não tem como. Isso cria um ambiente aversivo e você se sente policiado e deixa de ser você, já era. Galera, eu fiz a pergunta pra ele, mas não é de surpresa, porque a gente já conversou sobre isso. E eu falei com ele que é o seguinte, eu tenho uma filosofia única, meu irmão, eu acredito no ser humano, só existe a categoria ser humano na vida. Aí dentro dessa categoria você tem o esforçado e o vagabundo. Mas só tem ser humano. Se você cuidar das massas, as minorias estão inclusas. Se você faz isso que você falou, tem coisas que eu não tolero. O resto faz parte de um único ser. Eu não preciso polarizar, e toda polarização extrema causa conflito ao invés de minimizar. Não é isso? É afastamento, né? Isso só causa mais... Por isso, eu só fiz essa pergunta de cara para começar, porque ele falou do polêmico, e a gente já tinha conversado sobre isso, e eu tinha adorado a resposta dele, porque a resposta do Juliano condiz muito com o que eu peço. E sou recriminado por isso, sabe, Juliano? Mas condiz muito, cara. Cuida do ser humano, irmão. Mas a gente viu uma tendência woke e a gente já viu as empresas recuando nisso, né? Esses grupos de diversidade, na minha visão, eles viraram a nova CIPA. Né? Você lembra os... Puta, você falou isso também. Exato. São as pessoas indemissíveis. Intocáveis. Então, ela pode fazer a merda que for, pode fazer o que for, a bagunça que for, ela não pode ser demitida. E aconteceram casos desse. Então, para mim, ligou um sinal de alerta de que não é o caminho. A partir daí, desse aprendizado no gringo, a gente fez totalmente diferente. Eu não tive esse aprendizado na vida, mas era uma coisa que eu sempre pensei. Então, a gente só começou aqui porque eu fiz a pergunta para ele e ele me respondeu isso. Eu falei, meu irmão, essa clareza, do jeitinho mais polido dele, é importante o empresário entender. Com certeza. Foca no competente, no ser humano, entendeu? Tem gente hoje em dia, meu irmão, que a onda woke não vai só pela diversidade de aceitabilidade, não, vai pra religião. O cara só contrata se for evangélico, se for católico, se for não sei o quê. Daí a pouco ferrou. Entendeu? A gente vai deixar de ter gente competente por causa de preferências ou de ambiguidades diversas, né, cara? Então a gente fala disso. Então, show de bola para começar. Acho que já tivemos um bom aquecimento em termos de polêmica. Então, antes da gente dar sequência e conhecer um pouco mais da tua trajetória, Juliano, a gente queria aqui com o nosso patrocinador Sabores de Origem te presentear aqui com um kit de cafés especiais. Então, você vai levar aqui do nosso podcast para você degustar, você e sua família aí depois. Tem aqui 4 variantes aqui de sabores, de cafés especiais de Sabores de Origem. Então, essa caixa, se você puder aqui, claro, você fecha isso aqui, olha só, um kit especialíssimo. Está aqui. Pensado, então O kit inteiro é meu? Um kit Eu pensando em qual que eu ia escolher aqui, melhor que o outro. Depois ele fecha direitinho, então você leva aí para... tem aí um negócio de cada sabor. Então, Sabores de Origem aí, trazendo aí como... Eu sou de tecnologia, né? Minha origem, né? Então você imagina, sou movido a café, exato. O pessoal brinca que a galera de tecnologia transforma café em código. Então isso aqui pode virar muito código. E você sabe que outro dia um amigo meu falando tecnologia transforma café em código e ele amplia as horas. É verdade também? Também. Que não acaba nunca. Ó, eu sou bem noturno, viu? Eu ainda assim... Eu tenho uma tese que a galera de tecnologia se tornou noturna por causa do começo da internet. Não sei se o pessoal sabe, né? No começo da internet, a noite era melhor. A noite era mais barato, porque você só pagava um pulso. Verdade. A partir das 10 da noite. E a conexão era melhor, porque você não travava o telefone também. Que usava linha telefônica. Então, a galera criou esse hábito noturno. Eu era noturno. Eu lembro de época que eu tava indo dormir e minha mãe ia acordar. Então, a gente... na HTML lá. Exatamente. Obrigado pelo presente aí do pessoal de Sabores de Origem. Obrigado. Mas é isso mesmo, o amigo fala assim, cara, o pessoal de tech e tal, vocês falam que a gente é bicho grilo, a gente amplia as horas. O dia pra gente tem muito mais de 24 horas. Entendeu? Não tem esse negócio, não, de 8 às 18 não existe. É isso, né? Até hoje, né? Até hoje. Assim, eu parei de programar tem um tempo, né? Porque eu entendi que eu teria que deixar algo que eu amo de lado para crescer. Então, fez parte da minha jornada. Mas até hoje, não raro, eu trabalho até 2 da manhã e acordo cedo. Então, essa é uma coisa que eu sei que não é saudável. Eu mudei várias horas de sono. Eu mudei várias coisas na minha rotina para me tornar mais saudável. Um nerd na academia, por exemplo,
Não é comum, né? Não é nada comum, eu tô lá. Então, mas essa do sono é o mais difícil. Juliano, para a gente iniciar aqui um pouquinho aí de curiosidade nossa sobre a sua trajetória, né? Partindo do ponto que o Lázaro comentou, que foi o case do iFood lá atrás, algumas coisas eu falei aqui na abertura sobre a sua ambidestria aí em relação a market growth e tecnologia. Muito provavelmente eu suponho que você começou com a tecnologia e depois vendo a necessidade foi acoplando aí a especialização também em growth. Mas indo um pouco antes disso, no case do iFood, uma curiosidade, cara. Lá atrás, o que inspirava ou inspirou vocês a pensarem nesse mercado como um mercado potencial, uma vez que não tinha benchmark, existia uma dor no mercado, mas não existia um benchmark. Assim, a concepção disso já se imaginava naquela ocasião de um negócio de um tamanho que se tornou, em termos de o quanto essa dor ela era latente e era deste tamanho, ou foi despretensioso e isso foi sendo ajustado no caminho? Me conta um pouquinho dessa motivação aí, como é que isso rolou lá atrás? Só contar o cenário, tanto não era óbvio que um fundo de investimento, que foi a Monax, uma vez eu conversei com eles anos depois, perguntei por que vocês não investiram no iFood? E a resposta, porque a gente não acreditou no tamanho do mercado. E você vê, né? Hoje o iFood está movimentando 0,5% do PIB. Foda. Aquela visão, naquele momento, estava olhando muito mais para o retrovisor, que realmente o mercado ele era por delivery, e ainda assim o delivery não era tão forte no Brasil, e não estava olhando tanto para o para-brisa. Então, essa é uma dificuldade da inovação, é você conseguir enxergar o futuro, que ainda não foi construído. Mas para vocês era claro isso? Parcialmente. Porque que acontece? Existiam benchmarks, tá? Existia o benchmark na Europa e no Brasil já existia um player criando, mas eram minúsculos ainda. Então, a solução, a tecnologia já tinha sido criada. Eram muito de microambientes, ou então de micro-regiões que se criava ou então você tinha o seu próprio aplicativo que fazia esse trabalho de delivery, né? Era isso que existia na época ou não? Exato, porque o business do iFood ele é geográfico. Então, cada cidade você precisa criar uma operação. Então, você tem que ter um número X de restaurantes, você tem que mobilizar os clientes daquela região. Então, é como se você tivesse business local. Então, o que aconteceu com o tempo, a gente foi um desses business, um dos pioneiros, não fomos o primeiro, e surgiram vários outros. Surgiram dezenas pelo caminho. E uma das coisas que fez toda a diferença foi a gente criar uma tese de M&A. E juntar todo mundo. Então, o iFood, pouca gente sabe, mas a gente comprou umas 30 empresas. E porque localmente tinha um player forte em São José dos Campos, tinha um player forte. Né? Porque ele é muito local. Exatamente. Agora, assim, a gente acreditava no mercado, com certeza. Mas deixa eu só explicar uma coisa da onde o iFood veio, porque vai ficar mais claro. Existe uma empresa chamada Disquicook. E ela já fazia operação de delivery terceirizada para grandes empresas. Então, imagina, a Pizza Hut, o Bob's, o 50's, eles queriam operar delivery, mas eles não queriam dor de cabeça. Então, pega um louco lá, que era a Disquicook, e ela falava, traz para mim essa bucha. Ela tratava desde do call center, central de atendimento, até a contratação dos motoboys e a gestão deles. Então, toda a bucha operacional ficava com essa empresa. E ela trabalhou nesse modelo mais analógico por mais 10 anos. Então, ela adquiriu uma expertise muito grande em como funciona o restaurante, como funciona o cliente, como funciona o motoboy. Então, essa expertise foi muito valiosa para a gente. Então, embora a gente não tenha sido pioneiro na tecnologia, essa bagagem de 10 anos de mercado fez toda a diferença. Vocês trouxeram ela para dentro, né? Porque a gente já tinha, inclusive, esses key accounts como parte. Então, o iFood já nasceu com os key accounts ferrados. Legal. Que eles vieram por herança desse outro projeto. Só que essa empresa ela não era de base tecnológica. Tanto que eu conto bastante que a versão analógica ali, ela começou cardápio em papel, pedido por telefone, o restaurante sendo notificado por fax e os motoboys por rádio Nextel. Era extremamente analógico. Olha só, cara. Não era escalável, que doido. Não era escalável. Não era escalável. Era um negócio que funcionava, mas não era escalável. Você parar pra pensar? Pra época era, porque na época a escala era isso. Era o que tinha, né? Que tinha, entendeu? Era melhor do que o ponto de venda. Isso é verdade. Você tinha mais braço do que o ponto de venda. Então, o ponto de venda olhando pra isso, falou, pô, esse negócio é escala. Que mudou, né? Só de você juntar o atendimento no lugar, você já ganha eficiência operacional. Só de você juntar os motoboys no lugar, já ganha eficiência operacional. Então tinha a escala para a época. Pra época. Se comparar com hoje, você fala, nossa, como era Jurássico. Agora, para pensar na época, né?
E daí a gente se aproximou do projeto através da Disc-Cook, porque eu tinha uma empresa de desenvolvimento de software, e a gente começou a colocar tecnologia lá. E tinha um projeto mais escalável na gaveta, que era o iFood, que é, vamos matar o telefone, vamos matar a revistinha em papel, vamos comunicar com o restaurante usando uma intranet, né, um sistema pela web. Então, e vamos tirar o problema do motoboy, vamos sair fora desse problema, porque não é escalável. Como que você vai conseguir entrar em várias cidades tendo que contratar motoboy e gerir? Não dá. Então a gente terceirizou esse problema para o restaurante. Então era uma versão do iFood, onde a gente colocou da Disc-Cook, onde a gente colocou muita tecnologia, usou os novos canais, né, principalmente a internet e depois aplicativo, e a gente tirou, desacoplou um grande problema que é a entrega. A parte que não era escalável, vocês tiraram do modelo e o restante vocês aportaram para tecnologia. É isso aí. Agora, essa decisão de modelo de negócio, de tirar o motoboy do centro ali para poder conseguir escalar, e lá na frente vocês internalizaram novamente, né? Então, isso foi intencional dessa forma ou foi assim, cara, se não for assim, a gente não consegue nem provar o valor do modelo? Qual foi a motivação não, vamos retirar para poder provar? Se foi essa, né, a motivação? Esse business model de marketplace de comida já tinha na Europa. Então, e lá eles não tinham a entrega embutida. Por isso que a gente encarou muito como um novo negócio realmente. Porque embora eles sejam muito semelhantes, eles têm diferenças sensíveis. Daí a gente abriu outro CNPJ, outra sociedade, outro business, realmente. Mas a gente se inspirou muito no que aconteceu fora. E é bem comum isso acontecer, tá, pessoal? Depois a gente pode falar mais, mas quando a gente foi criar o Gringo, um grande problema para nós foi não encontrar uma tese igual no mundo. Isso dificulta muito, porque daí, de duas uma, você é o louco ou é um gênio. Porque para buscar parceiro é mais difícil. Para buscar dinheiro é muito mais difícil. Assim, cara, você está criando uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, te falar que o fato de existirem iFoods fora do Brasil foi muito benéfico para a gente provar que existe uma tese sólida, né? A impressão que eu tenho, só para colocar ainda sobre o motoboy, é que ele era também um bloqueio de ganho de escala. Né? Em algum momento, o que vocês viram foi, a gente não consegue fazer um plug and play no restaurante se eu tiver de levar toda a minha estrutura operacional de entrega, né? Então, imagino também que esse também tenha sido um dos pontos decisivos aí na estruturação. Foi exatamente. E, assim, em um dado momento, eu e um fundador do iFood, a gente saiu da operação do iFood para criar o que viria a ser o iFood Logistics, só para cuidar da parte de motoboy. Porque o que a gente enxergou? A gente viu que a gente adiou o problema do motoboy, mas em um momento da história do iFood ficou muito clara que essa bucha ia voltar. E a gente se antecipou. Até pelo tamanho que ficou, né? E, cara, quem controlar os motoboys vai controlar o mercado. Então, aí é o ponto onde eu me pergunto, né? Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, até pelos outros players que nasceram depois que o iFood já tinha se consolidado como líder, que era uma Uber Eats, né? Então meio que se imaginou que, como ela tem domínio do aspecto geográfico, em tese ela seria um puta concorrente pro iFood, né? E acabou que não foi. Não se criou, né? Você tem toda a razão. O que motivou a gente a dobrar a aposta na logística foi exatamente ter a clareza que o Uber Eats ia entrar no Brasil e quando ele entrasse ia mudar o jogo. Mudou pelo seguinte, porque ele provocou essa mudança no iFood. A entrada do Uber Eats foi talvez uma das maiores transformações que teve no mercado de food delivery do Brasil, embora não pareça, e foi a maior ameaça que o iFood teve na história. Por quê? Ele pela primeira vez um player criou um modelo chamado full service, que não importa se o seu restaurante tem delivery, eu vou fazer tudo para você. Então eu vou divulgar o seu restaurante, eu vou vender e eu vou entregar. Foi a primeira vez que se integrou todas as operações. E era um plus no que vocês faziam. E daí a gente tinha duas empresas, a gente tinha o iFood, a gente tinha a empresa de logística chamada Rápido, então a gente já estava ensaiando esse full service, mas quando a Uber Eats veio no Brasil, aí foi quando o iFood comprou essa operação 100%, incorporou ela e falou, cara, não tem como não entrar no full service. Legal. E eu vou te dizer uma coisa que motivou a demora para esse movimento do iFood. O business marketplace tem uma margem muito boa. Ele é um business, entre aspas, muito limpo, no sentido... Uma época eu vi um dado de as maiores receitas por colaborador do mundo. Todas são marketplaces.
Você tem uma quantidade baixa de pessoas com uma receita extraordinária. Porque ele é um business, entre aspas, muito digital. Você não precisa ter operações locais. O marketplace, ele funciona, aquela tecnologia funciona em todo o Brasil. Sim. Agora o motoboy não. Ele é uma logística local, como a gente tinha falado. Então o que acontece? Você tem capacidade limitada também, né? Porque o motoboy ele só consegue fazer o que dá para fazer dentro do tempo dele. Ele tem um problema de capacity violento. Então o que acontece? O business de motoboy que eu junto com o Guilherme Bonifácio pilotamos durante uns 4 anos, ele é extremamente complexo para a conta fechar. Assim, só para ficar no 0 a 0, essa empresa já está brilhando já, porque precisa de muita escala e tem muita complexidade, porque o restaurante quer pagar pouco pela entrega, o cliente quer pagar pouco pela entrega, o motoboy quer receber muito por ela. E ainda tem você tá no meio legislacional também, né? Que é complexo, né? Bucha isso aí, o Ministério Público batendo na nossa porta, falando bom dia toda hora. É complicado. Depois a gente até pode voltar nisso. Só que, só para concluir o raciocínio, a parte logística, ela era uma bucha e ela não tinha margem. Não tem margem. Então, se você pega e pluga logística no marketplace, o que você faz com o iFood? Você destrói margem. Porque você começa a margem do marketplace, você começa a ter que financiar a operação de logística. Por isso que eu vou te dizer que foi um mal necessário. Mas quem mudou o mercado foi o Uber Eats. Foi ele que forçou nessa direção. Porque senão, sabe aquele conforto de vamos continuar com a margem boa aqui, joga a bucha para lá. Mas eu queria aproveitar esse ponto, porque assim, muitas vezes aqui o empresário que está assistindo a gente, ele olha cases como o do iFood, e embora a gente esteja falando e vamos falar de mais cases de startups, né, que começaram pequenos e se tornaram negócios bilionários, mas muitas vezes o empresário que está olhando fala assim, mas como é que isso... posso transferir para o meu negócio aqui, para a situação que eu estou. E aí, pegando a sua fala aqui ainda há pouco, você comenta o seguinte, por 2 vezes você comentou do quanto vocês estiveram atentos ao que estava acontecendo no mercado, no ambiente, em benchmarks, o que estava acontecendo na Europa e tal, para que vocês antecipassem ou fizessem situações como essa de se defender de um grande player que entraria, que seria a Uber Eats. Queria que você comentasse, enquanto mindset de gestão que vocês tiveram na época, a importância desse olhar também para fora. Porque muitas vezes, muitos empresários, eles estão voltados ali dia a dia para o negócio, olhando só para dentro da empresa, vendo a ineficiência ou não que está acontecendo no negócio, mas muitas vezes alheio ao que está acontecendo no mercado, seja por alguma legislação, que depois você vai contar mais a parte logística, ou seja por benchmarks ou tendências que estão acontecendo no mundo. Quão importante isso foi? Esse exemplo já mostrou um pouco de quão importante foi, mas quão importante foi isso, e mesmo desde o início do negócio, assim, não é porque é uma multinacional enorme, desde o início do negócio, o quanto foi importante estar atento a isso. Porque eu acho que vai ser uma forma de linkar aí para o empresário também, que ele também deve fazer o mesmo, né? Vou responder isso de um jeito talvez contraintuitivo, mas eu vou chegar lá. Eu acredito que o empreendedor, em especial de tecnologia e inovação, ele superestima a importância da ideia e ele subestima a importância da disciplina de execução. O que eu vou querer deixar extremamente claro aqui, isso a ideia... Qualquer empresário, de todo tamanho, de tudo. Cara, é muito mais fácil você acreditar no sonho do que na realidade transpirada no dia a dia. Então, em outras palavras, às vezes eu vejo gente querendo achar a ideia brilhante, ser o inventor, o professor Pardal, o único do mercado que vai criar aquela coisa. Não precisa. Tem uma lógica dentro do mercado de startup que, assim, os países em desenvolvimento, eles têm problemas muito semelhantes. Às vezes não é nem copiando algo dos Estados Unidos ou da Europa que você vai se dar bem, mas é olhando o que acontece num país igual a Índia, num país igual a Indonésia, México. Por quê? Porque eles têm uma engenharia, eles têm problemas sociais muito mais parecidos com o do Brasil. Porque é diferente você olhar um país, pensa um país europeu, onde a logística urbana funciona bem. Então as dores de mobilidade são outras. Agora pega um país onde está tudo, a infraestrutura logística toda cagada. É lá que vão surgir as grandes inovações. Perfeito. Então o ponto é observar o que está acontecendo no mercado. Para mim é a grande fonte de inspiração para entender o futuro do Brasil. Porque para você ler o futuro nunca é tão fácil. Inclusive por isso que as pessoas não entendem que startup tem uma mortalidade razoável. Uma coisa é você abrir uma padaria, que você sabe como funciona o business. Você tem que ter um bom ponto, você tem que ter boa gestão, bons produtos, um bom ambiente, pronto, acabou. É uma questão de gestão. Agora, quando você fala em tecnologia, além de gestão, também é uma questão de você acertar o futuro.
Porque, de certa forma, você vai precisar se ancorar numa tese e essa tese pode estar certa ou pode estar errada. Porque pode ser que o mundo vá nessa direção que você está acreditando, mas pode ser que não vá. É um exercício de futurologia, né? Por isso que olhar o exterior é importante. Porque reduz a sua tomada de risco. Se isso já funcionou na Indonésia, esse exercício de futurologia já se torna mais tangível. Porque já funcionou em algum lugar do mundo que tem uma dinâmica parecida com o Brasil. Então é por isso que olhar para fora é tão importante nesse tipo de mercado. E você falou de um ponto da diferença da disrupção em termos de inovação, mas também da inovação incremental. Você descreveu aqui do iFood que assim, cara, a gente não inventou a roda. Já existia a roda, a gente falou como é que faz ela gerar melhor, como é que ela faz ter menos fricção, a gente juntou um modelo aqui com outro ali e tal, até chegar realmente naquilo que funcionou e ganhou escala. Agora, diante desse contexto de um olhar para fora para se defender de um grande player que entraria, isso empurrou vocês a acelerarem uma estratégia de defesa ali que foi bem sucedida. O que de tudo isso, nessa formação de xadrez, você acha que foi fundamental para fazer do iFood se tornar o grande player nisso, porque não foi o criador do modelo, não foi, assim, houve uma questão não era aqui quem tinha os principais recursos, né? Porque se a gente for pensar no recurso geográfico que ele acabou de falar, o Uber Eats tinha muito mais capacidade. Esse é o principal ponto. Assim, qual foi o elemento na tua visão que esteve lá, né, mão na massa em tudo isso, que isso aqui diferenciou, ou o momento e o que aconteceu nesse momento que diferenciou o iFood para tomar a rota que ele tomou e outros grandes players que até com muito mais recursos, principalmente à época, e não terem conseguido chegar lá? Foi mais competência de uma tomada de decisão que vocês tiveram aqui ou foi mais, talvez, incompetência dos concorrentes naquele momento? Conta aí, esse ponto aí. Eu vou dizer que foi mais competência, mas antes eu vou ter que contar um episódio que assim, o iFood quase quebrou. Então a gente criou o iFood, criou a inovação, botou para rodar, só que a gente não estava conseguindo crescer. E a startup no começo ela queima caixa. Sim. Qual tamanho estava quando quase quebrou? Tinha 20 mil pedidos. Só para ter noção de hoje, a gente está falando... Hoje está com mais de 100 milhões de pedidos mês. Então a gente tinha 20 mil pedidos, não era nada. Então só para a gente ter uma noção de base de comparação, né? E qual que era o problema? A gente chegou em 20 mil pedidos, ali mais ou menos nessa ordem, e não conseguia crescer mais. A gente andava meio de lado. Startup andou de lado, morreu. E era nosso cenário. E a gente tinha uma coisa interessante, que era a gente era o único do mercado que tinha um app. A gente não foi o primeiro no mercado de food delivery, mas a gente foi o primeiro a ter um aplicativo, que foi, a gente tomou um baita risco, porque a gente teve que investir muito em algo que não era óbvio, porque hoje o smartphone é óbvio, mas na época não era. A gente está falando de 2014... O iFood nasceu em 2011, o aplicativo provavelmente a gente estava em 2012 para 2013. A gente foi o primeiro aplicativo de comida no Brasil, e isso fez muita diferença. Agora, aonde que está a grande diferença? Foi entender sob uma perspectiva que eu falei de disciplina de execução, que a gente precisou se tornar forte. E isso veio de um grande mentor que eu tive, que foi o Fabrício Bloise. Ele era meu veterano de Unicamp, ele tinha uma empresa chamada Movile. A Movile era um baita negócio, mas ele entendia que ia perder espaço, porque o principal business era SMS. Então ele já estava projetando que o barco ia afundar e ele precisava se posicionar em novos negócios, uma nova geração de negócios. E o iFood entrou na tese. Então a gente foi lá, o Fabrício acabou virando meu mentor nessa época. E o que acontece? Eu aprendi com ele, a gente, né, enquanto grupo, aprendeu com ele que a gente estava fazendo errado. A gente não era bom de planejamento, a gente não era bom em tangibilizar a visão da empresa e principalmente a gente não tinha disciplina de execução. Então, imagina que a gente não era bom da porta para dentro, por assim dizer. Embora a gente tivesse uma baita tecnologia, embora o nosso time era muito capacitado, só para vocês terem uma ideia, ali dentre os fundadores do iFood, tinha eu e o meu sócio da Unicamp e tinha 4 da USP. Então, assim, não faltava conhecimento, né? Cognitivo e conhecimento. E a gente já tinha experiência. Eu e meu sócio, 15 anos construindo software, a galerinha da USP era mais nova, já tinha lá uns 5, 10 anos de experiência, em especial em consultoria. Então, não eram novatos. Mas estava dando tudo errado. A gente, ao entender como fazer um bom planejamento estratégico, resolveu boa parte dos nossos problemas. E a gente se tornou bom nisso. Tanto que eu virei obsessivo por planejamento, porque eu vi na prática o resultado disso.
E além de planejamento, é como que isso se reflete no dia a dia, em colocar todo mundo remando na mesma direção. Fundamental. Porque na prática mesmo, a gente estava cada um perseguindo uma métrica, resumidamente. Tinha gente perseguindo receita, tinha gente perseguindo margem, tinha gente perseguindo NPS, mas a gente, enquanto grupo, não tinha um objetivo claro. E daí eu vou dizer, só para exemplificar aqui, o que isso significa. A partir do momento que você coloca uma métrica norte ali, bastante clara, que é número de pedido, e a gente tinha levantado capital, considerando que as outras métricas eram secundárias nesse momento, como que você consegue pular de 20 mil pedidos que você está travado por muito tempo para 50 mil em 3 meses? Como que você faz? Se você colocar uma métrica bastante clara em pedido. Uma das formas é vender pedido a R$1, o primeiro pedido a R$1. Por quê? Olha que louco. Eu lembro dessa época e eu acho que... Mas vocês chegaram a fazer venda de R$1? Tinha pedido a R$1. E esse pedido a R$1 é super importante, porque ele não abre carteira. E tem uma coisa que eu já vi empreendedores tradicionais fazerem quando entenderam essa dica aqui. Então fiquem atentos aqui. Você vai precisar gastar dinheiro para adquirir cliente, ponto. Mas você pode escolher entregar esse dinheiro para a Meta e para o Google ou entregar na forma de um benefício para o seu cliente. Quando a gente entregava o pedido a R$1, é claro que tinha teto ali, né? Tinha limite, então não era... Até quanto, né? Dá para fazer. Então, uma compra de R$50 é R$1. O que acontece? O nosso CAC era mais alto do que isso. Ao fazer isso, você conta para o seu irmão, que conta para o seu pai, isso viralizou. Então, eu vou te dizer que acho que nunca teve um marketing tão barato quanto esse. Só que isso só destravou na nossa mente quando a gente colocou uma métrica e falou assim, cara, é pedido que a gente tem que trazer. E a gente tem recurso para expor. Só que o recurso em marketing não estava funcionando. O recurso em mídia. Isso, inclusive, foi utilizado depois na Gringo lá na frente, né? Foi. Você vai contar disso, mas... e acho que é legal você comentar isso, porque essa coisa de... E cada dia mais, né? A geração de leads, ela está ficando cada vez mais caro. Cada vez mais métricas como essa de como internamente gerar melhores CACs vai ser fundamental. Mas... Quando você comenta sobre esse exemplo, fica claro, até como cultura, na minha leitura, te ouvindo falar, porque ainda há pouco, quando o Lázaro te perguntou assim, qual era o tamanho do faturamento da época? Você falou 20 mil pedidos. Quer dizer, a sua métrica, desde essa época, estava em pedidos. Se eu precisasse chegar no faturamento, eu teria que fazer conta. O ticket médio de R$100, eu falei assim, não vou fazer a conta agora. Mas isso é a prova de que a cultura realmente ficou enraizada no que era o norte para a companhia. E isso é fundamental. Ter o planejamento, como você falou, e é o que a gente acredita piamente, o que a gente também implanta nas empresas como metodologia, tudo começa com isso. Porque à medida que isso acontece, você vê, a gente está falando de 15 anos depois, você ainda lembra. A sua cabeça, o seu mindset era 20 mil pedidos. Então, puta, sensacional isso. E é interessante que essa quantidade de pedidos, a métrica pedido continuou perpetuando a empresa por muitos anos, até eu sair pelo menos. Eu não sei se hoje migrou para uma métrica de GMV, receita, ou até de EBITDA, mas isso ficou muito claro. E para mim mostrou um poder muito grande do planejamento, porque quando você coloca todo mundo num ambiente propício para que você extraia a inteligência coletiva. Alinha vetores, né? Porque essa inteligência coletiva, tem gente que acha que ela vai vir de graça no dia a dia, no corredor. Você vai encontrar com alguém no corredor, vai trocar ideia e vai vir disso a estratégia. Mas a estratégia, ela é um ponto crítico do negócio, onde você precisa juntar todo mundo para pegar diferentes perspectivas, juntar todas as hipóteses e escolher as melhores. Tem um episódio que tem um sócio meu que ele queria abrir uma unidade de um negócio, ele me ligou, falou assim, o que você acha de abrir uma unidade disso? Eu falei assim, eu não acho nada. Por quê? Para a gente abrir uma unidade disso, eu provavelmente estou abrindo mão de algo. Eu vou ter que reduzir custos de marketing, eu vou ter que, talvez, vou ter menos dinheiro para talento, eu vou ter, alguma coisa eu estou perdendo para fazer essa escolha. Então, assim, essa é uma decisão estratégica, e para mim, decisão estratégica não é binária, vou ou não vou fazer. Você coloca as hipóteses lado a lado e escolhe as melhores. Escolhe dentre as hipóteses a melhor. E essa escolha precisa ser feita em grupo, para usar a inteligência coletiva. Então, tão simples quanto isso. Bom, cara. O fato da gente não fazer isso, a gente não chegou, por exemplo, na hipótese do pedido a R$1. A gente não chegou na clareza de qual era a métrica norte, vários outros problemas. E daí, a partir daí, a gente virou uma máquina de bater resultado. Então, imagina, a gente estava travado em 20 mil, quando veio a meta lá, vamos bater 50 mil pedidos, todos nós
ressabiados, assim, como que a gente vai conseguir isso? Se a gente está se arrastando aqui há muitos meses no mesmo lugar. Daí a gente entendeu o jogo, que ampliamos possibilidades a partir do momento que a métrica estava clara, conseguimos bater. E isso tornou a gente uma máquina de bater resultado. Então, embora assim, a gente possa pontuar, o Uber Eats fez algum erro estratégico ao entrar no Brasil, a Rappi, seja quem for, possivelmente sim, dá para elencar alguns erros, mas eu diria que a eficiência na execução da estratégia do iFood foi mais essencial. Legal. Cara, você sabe que diferencia o cara do sucesso e do fracasso? O cara do sucesso está muito mais na execução do que na imaginação. Sempre, todos eles. Todos eles. Muito mais na ação do que no discurso. Todos eles que eu conheço. Entendeu? Você conhece gente que a filosofia é a arte mãe, mas a implementar no dia a dia não é arte mãe. Isso é uma empresa, isso é para o ser humano, isso é para a vida. Você acabou de falar aí agora. O cara de tecnologia falando que a execução é importante e não só o hemisfério das ideias. Mas isso é do ser humano, irmão. Já contratei um executivo uma vez até com ele, mas o discurso era o cara mais foda do planeta e na área de operações. Em 6 meses me deu um prejuízo de 20 milhões. Porque a execução dele era merda. Eu não executava. Entre escolher alguém que tem, assim, é uma decisão ruim, né? Entre o ruim e o pior, assim, alguém que não consegue ter a visão, o planejamento, mas não consegue ter a disciplina de execução, assim a disciplina você não tem nada. Esse é o ponto para mim, é a premissa. Na reestruturação, você compra diferente. Você pega um ativo grande, estressado, você quer recuperar ele. Eu sou muito mais o cara da execução do que da imaginação. A imaginação deixa comigo. Os maiores grandes erros que eu tenho e cometo até hoje, nunca deixei de cometer, é acreditar que o outro lado da mesa tem a mesma capacidade resolutiva e mental e cognitiva minha. Aí eu passo a mensagem, o cara não entende, não faz. Você fala de novo, o cara não faz. Você faz de novo, o cara não faz. Porque a capacidade não é igual. Aí, se você tem um cara muito bom de execução e você aí também, o cara do outro lado, como você, tem que abaixar o tom e explicar como fazer e o cara faz, acontece. Acontece. O ideal é ter as duas coisas no último ser humano. Mas o quão difícil é. Aproveitando esse gancho da execução... Se não tinha muitos Julianos na vida, não é verdade? E só colocar uma pimenta nisso aí que você falou, e no mundo da startup isso é mais grave. Porque o que acontece? Você precisa fazer uma execução em alta velocidade. Porque a velocidade da startup é diferente da grande empresa. Normal, assim, tem um gráfico, uma imagem que eu gosto, que é a empresa grande é um elefante correndo. E a startup é um cachorro de competição. De corrida. Não tem como, em velocidade, a grande empresa competir com a startup. Não tem como. Assim como não tem como, em robustez, a startup competir com a empresa grande. Não tem como. São 2 jogos diferentes. Então, o que acontece? Se você não tem disciplina de execução para colocar o plano rapidamente rodando, essa startup está fadada a morrer. Porque velocidade é a única variável que realmente diferencial competitivo de uma startup. Se você for ver, pensa o começo. Isso, né? Pensa o começo, Nubank versus Itaú. Quem tinha mais dinheiro? Quem tinha mais talento? Quem tinha mais canal de distribuição? Quem tinha mais marca? Mais capital intelectual do setor lá dentro. Quem tinha mais marca? Quem tinha mais tudo? Agora, o que o Nubank tinha? Ele tinha a ousadia de criar algo novo e velocidade para a implementação das coisas novas. Então, é o chamado construir com o cliente, que é a mentalidade de startup. É como que eu construo um produto colocando o usuário no centro realmente e interando com ele bastante para que o produto fique o mais próximo possível do que ele quer. E isso não faz parte da mentalidade da empresa grande. Então, o que basicamente ele tinha era a ousadia de um modelo novo e velocidade. Agora, startup sem velocidade morre. Era uma briga, sempre foi uma briga minha dentro das startups, porque à medida que ela cresce, ela começa a agir como uma empresa grande. Normal. Ela começa, imagina, a gente estava transacionando 2 bilhões ano no gringo. Imagina o nível de governança, compliance, eficiência. Tem umas exigências que te promovem uma certa letargia, né? E é necessário, senão você coloca sua empresa em risco de fraude, riscos financeiros graves. Então você precisa. Agora, de outro lado, eu cobrava, falei assim, cara, a gente tá ficando lento, a gente não tá inovando, a gente não tá colocando coisa... Então eu era sempre quem impressionava nessa direção. E aí vem no tema ambidestria, que aí até uma coisa que eu conectaria com a história do iFood e com a história do gringo, que é um grande aprendizado, você tem que saber equilibrar o presente e o futuro.
O presente do gringo ali, transacionando perto de 2 bilhões ano, ele exige eficiência. Ele exige governança. Não tem como. Ele parece uma empresa multinacional. De outro lado, tinha como se fosse uma startup dentro do gringo, que a gente estava criando novos produtos, iterando em novos serviços, em novas hipóteses para o futuro. Isso daqui não tinha governança, não. Era o pau torando. Uma squad de inovação. É um squad como se fosse de pesquisa e desenvolvimento, inovação, seria isso. Isso, e quando a gente ia testar, a única coisa que a gente falava não vai testar em escala. Porque imagina, a gente estava com 3 milhões de usuários mês dentro do aplicativo. Daí vai testar uma coisa nova em 3 milhões, nem a pau. Daí a gente testava para 0,5% da base, 1% da base, para tomar os aprendizados e ver se já estava pronto para escalar. Então, mas vejam que eram 2 abordagens bem distintas dentro da mesma empresa. Agora, não é raro uma startup crescer e perder a mentalidade ágil dela. Então, para passar esse ponto, inclusive, do iFood para o gringo, que é um outro case sensacional também, esse ponto, o desafio da startup, velocidade, cresce muito rápido se for bem sucedida, mas aí tem esse desafio de como é que eu cresço rápido e me organizo ao mesmo tempo. E aí você falou de um ponto fundamental, que é a governança. Na tua visão, o papel da governança ao longo dessa trajetória sua em relação a garantir a execução, inclusive. Como é que você vê esse papel de... Você já falou sobre a importância de ter um planejamento, alinhar vetores, todo mundo alinhado com o objetivo e tudo mais. A execução passa a ser um fator crítico de sucesso. E a governança por trás disso, como é que você vê o papel disso e qual foi a experiência de iFood ou gringo, o que você quiser citar aí de exemplo? A questão é ir colocando mais governança gradativamente na jornada. Esse é o ponto. O que acontece? Imagina um eixo aqui, um gráfico com eixo. O eixo X é a quantidade de pessoas que tem na empresa. Então, quanto mais para a direita, mais pessoas tem. Imagina o eixo Y, a sofisticação dos processos e ferramentas dessa empresa. Daí vamos pegar um exemplo para tangibilizar. Imagina agora que a empresa tem 10 mil pessoas e ainda está tentando controlar o financeiro no Excel. Aí o que acontece? Esse quadrante aqui, inferior direito, ele é o caos. Total. É o caos. O quadrante superior esquerdo, ele é a burocracia. Porque agora eu vou trazer outro exemplo. Imagina você agora com 10 funcionários querendo colocar um SAP para rodar. Então, eu fui nos 2 extremos, tá? Uma empresa grande tentando ser controlada no Excel e uma empresa pequena tentando ser controlada pelo SAP para mostrar o caos e a burocracia. Agora, no dia a dia, o que acontece? Você vai tatear o caos e você vai precisar colocar processo e governança. Só que se nessa hora você exagerar a mão, você entra na zona de burocracia. Então, o ponto experimentar o limiar, né? O equilíbrio, né? Que e daí, nesse gráfico, no meio dele tem a chamada zona OK, que é exatamente esse ponto onde você... É uma linha tênue ali, onde você nem está no caos e nem na burocracia. Então, eu acredito muito nesse modelo. E, de novo, sempre que... teve um caso interessante no iFood, onde a gente estava recebendo reclamação do time, falando, cara, essa empresa virou uma bagunça, virou um caos. O cara entra, não sabe quem é o líder dele, onde está o computador. Daí, eu lembro que teve uma reunião que a gente falou assim, cara, realmente entramos na zona do caos, precisamos rever, vamos ter que melhorar o processo, mas muito cuidado. Porque é nessa hora que você fica over e começa a colocar processo em tudo, ferramenta em tudo e tal, tudo mais, e você se desloca de uma zona para outra. Então é isso que eu penso, assim, governança vai nessa direção, sempre colocando um pouco de governança conforme você vai aumentando a empresa, daí você nunca vai ter aquele problema de ter que parar tudo para colocar governança, porque você deixou um déficit ali de governança gigantesco para cobrir. Então eu acredito nessa melhoria contínua. E bem aos poucos mesmo. Você sabe que eu tenho um caso que eu tive estresse demais com uma pessoa. Porque a pessoa estava tocando uma empresa, mas a pessoa sempre foi da área financeira. E ela começou a meter planilha na força de venda. O cara, cada lead ele tinha que planilhar. Cada ação o cara tem que planilhar. Ele achava que o cara tinha que ter uma governança de rotina diária e força de venda dependendo do produto que você vende. Não é assim, irmão. É o progresso. Depois o back-office cuida da ordem. Né? Então, acho que achar o ponto bom é importante. Achar o ponto bom de cada negócio, tá? E cada um tem um, tá?
Cada negócio é um jogo diferente. E eu queria também dizer uma coisa sobre governança, assim, não só sobre governança, a gente entra em pessoas também. Eu tenho uma natureza caótica e eu puxo para inovação. Eu sou o que vai provocar todo mundo a pensar fora da caixa, a se desafiar, a não seguir o efeito manada. É uma tendência minha, da minha natureza, de tecnologia e de marketing. Então eu tenho essa tendência. Meu sócio no Gringo, o fundador comigo, ele vem do mercado financeiro, Faria Limer. Então o que acontece? Ele tem o outro lado da moeda. Eu vou te falar que esse equilíbrio ele é bom. Assim, vai dar umas treta pesada, do tipo, a gente tá ficando lento. E ele metia governança. E esse equilíbrio eu acho importante. Total. A empresa, quando a gente foi vender o Gringo, o nível de governança da empresa era impecável. O escrow nosso foi irrelevante dentro do deal. Porque todo mundo estava elitizado, tudo tinha contrato. A nossa governança era assim, a gente estava sendo auditado por uma Big Four. Uma startup com 5 anos. A gente estava rodando SAP. Então a gente já tinha um nível absurdamente alto. Absurdamente alto. Mas, então você está dizendo aí, ele não é lento. Então, mas olha Para os seus parâmetros caóticos, ele era um cara lento, entendeu? Mas o ponto... Mas ele não era, irmão. Em 5 anos você tinha isso tudo? Não era. Do bom, mas a gente está na linha do bom o tempo todo no gráfico, é o que o Emerson tem. Mas a linha do bom, o que eu tô querendo dizer que entra em pessoas eu puxava para o caos e ele puxava para a burocracia. E ele puxava para a burocracia. Achou a velocidade mas a gente tinha que se encontrar no meio. Por isso que equilibra a gente, né? Exato. Vetor de mesma força acaba... Complementariedade é fundamental. Aliás, até aproveitando esse ponto, porque, de novo, isso é um ponto que pro empresário que está assistindo, muitas vezes vem perguntas do tipo, o que é importante numa sociedade? Na tua visão, além, acho que do óbvio que você já largou falando aqui, que é essa complementariedade, o que você acha que é fundamental e que no teu exemplo foi fundamental para ter uma sociedade que seja bem sucedida? Né? Tem uma leitura do Vale do Silício que eu curto sobre isso, que eles colocam 3 personas, que elas são chaves, que se você consegue juntar as 3, o business prospera muito. Que é chamado dos 3 Hs, que é o hustler, o hipster e o hacker. O hustler é aquele cara que parte para cima, que vende a mãe, é o visionário, o sonhador, é o Steve Jobs. Então esse cara tá com a cabeça mais em Marte do que na Terra. Esse cara é super importante. A gente estava até falando sobre a questão da visão, dessa criatividade. Só que esse cara sozinho, irmão, não vai dar certo, né? Não vai ter execução. Daí do outro lado, no outro extremo, tem o hacker. O hacker é o conceito de o fazedor. Então ele é o que consegue tirar aquela loucura do papel. No caso da Apple, esse louco aí é o Steve Wozniak. Foi ele que construiu a máquina ali, o primeiro Macintosh e tal. Então ele é um engenheiro genial e que conseguiu tirar do papel. E daí a terceira figura, o hipster, eu diria que ele é opcional, porque essas 2 primeiras figuras são as mais importantes. É o cara que domina a empresa para dentro e o cara que domina a empresa para fora. Né? Um da porta para dentro, outro da porta para fora. Mas tem um cara no meio que é o hipster, que é o que diminui a chance deles se matarem entre si. Porque são extremos opostos, né? Porque imagina o cara lá construindo um computador e daí vem o Steve Jobs com uma ideia genial. A vontade dele de mandar a merda, de falar, cara, volta outra hora. Imagina o cara lá com uma bucha, prazo para entregar, problema de eficiência e tudo mais. O cara tive uma ideia. Fala assim, cara, pega essa sua ideia, sabe o que essa ideia? Então assim... Você viu nisso, não? Agora o que acontece? Esse cara eu chamo às vezes de dono esquizofrênico. Não, e quando você intitula um cara, que o cara fala assim, não, eu sou o cara que eu fico aqui na cautela. Mas que cautela? Se você não tem progresso, você tem porra nenhuma, que cautela é essa? Então tem que ser você lá dentro. E só pra esse do meio, qual que é o perfil do meio? Explica então, aí. O perfil do meio é o cara que tem a capacidade de organização. Sim. Então ele pega esse monte de ideia do maluco e sequencia ela no tempo. Fala assim, não, essa sua ideia é boa, essa ideia é boa, mas essa daqui vai ficar para 2030. Essa daqui a gente vai fazer esse ano. Gerencia expectativas, né? Isso, e ele blinda o hacker. Legal. Ele blinda, porque o hacker não fique louco. Então assim, e todo mundo quer um hacker, E né? quem que esse cara lá na Apple? Era o Tim Cook, que hoje é o CEO da empresa. Então ele era esse meio de campo entre o Steve Jobs e o Steve Wozniak. E assim, tem várias empresas no Vale do Silício que você vê esse comportamento. Entre essas 3 figuras. Então, assim, sociedade, para mim, eu acredito muito que o básico é um cara bom da porta para fora, marketing, vendas,
negócios, e um cara bom da porta para dentro, que domina a operação daquilo que a empresa está fazendo. Essas duas pessoas são críticas. Agora, essa terceira que organiza a bagunça... Depende da temperatura existente entre as duas pontas. Depende do quão louco são os dois. Né? Vai ter que ter ele, né? Se não, e olha só, até contar por que eu fui fazer marketing. Você estudou marketing? Por quê? Porque eu fiz merda. Quando eu criei minha primeira empresa, eu juntei com mais 3 amigos da computação da Unicamp. Então eram 4 nerds idênticos construindo um negócio de tecnologia. Cara... 4 hackers. 4 hackers. E não funcionou, não? Não tinha ninguém para vender, não tinha ninguém para organizar, não tinha ninguém... Mas funcionou? Cara, o que acontece? Eu já tinha um viés empreendedor, porque eu criei minha primeira empresa com 16 anos, porque tu se intitula nerd, mas tu é bem... Tem cara, desenvolto. Sinceramente, tu é o nerd mais disfarçado que existe. O marketing mudou um pouco, então. Sim, várias coisas. Porque assim, eu comecei a trabalhar com 10 anos, depois eu abri a primeira empresa com 16, no primeiro ano da internet. Então, assim, eu já tinha uma bagagem, e também na universidade fui presidente da empresa júnior, então eu tive que desenrolar várias coisas. Daí o que acontece? Dentre os nerds, eu era o menos nerd. Só que eu não tinha capacitação. Daí por isso eu fui estudar marketing para entender como funcionava business e para ser esse cara da porta para fora. E isso foi importante, porque a gente estava numa encruzilhada onde a empresa estava travada. Daí eu falei, cara, um de nós tem que entender como... Que idade tu tem? Eu hoje 46. É um baby ainda. E aí desabrochou isso quando? O marketing veio quando? Então eu tinha 26, 27 anos, aí eu fui fazer MBA em marketing, abriu completamente a minha cabeça, porque eu vi um mundo que eu não conhecia, um mundo de negócio, e tem uma coisa legal, tem gente que critica MBA falando assim, é muito superficial em tudo, mas era exatamente o que eu queria, o que eu precisava, quer dizer, eu precisava ter uma noção de todas as áreas da empresa. Deixa eu falar um negócio, cara, academicismo asfalta a sua, Rodolfo. É isso aí, o Lázaro sempre usa essa expressão mesmo. Asfalta, cara, tem que ter, cara, e olha, independente da área, se eu falar com você que eu faço filosofia hoje, pô. Você já fez história, né? Faço filosofia hoje, cara, te manter inteligente é uma das artes da vida. E isso não precisa ser extremamente na sua área técnica, depois de um certo tempo. No começo tu foca no hard skill técnico que vai te levar ao progresso. Concordo. Aí depois você começa a abrir. O começo não, né, velho? Você tem que ser muito, muito, muito profundo e foda naquilo. Aí depois você começa a abrir, cara. Eu vou falar pra você, me ajuda pra caceta, sempre me ajudou. Não, esse aumento de repertório faz com que você tenha visões que ninguém mais tem. Exatamente. Que é quando você junta, assim, eu vejo muito isso, que eu tenho o lado lógico da computação, que é extremamente bom para certos tipos de problema, e eu tenho um lado de visão de negócio, de marketing, que traz um outro lado. Então, a fusão dos dois gera algo único. E, inclusive, confunde as pessoas. Às vezes elas acham que elas vão vir comigo, eu vou ser extremamente lógico e eu vou na direção contrária, de quebrar tudo. A gente brinca aqui dentro, o Emerson até falou isso comigo hoje, já mudou de assunto, velho? Eu tenho capacidade de mudança cognitiva de um assunto pro outro, e pular e sair voando, falando assim, tem hora que eu tenho... Vírgula, sabe? Tem hora que eu tenho que me centralizar e falar assim, bicho, aí entra onde que é meu erro. Às vezes a falta da clareza na comunicação, achando que o cara que tá do outro lado já captou tudo. O cavalo de pau. Aqui tá captou, mas eu mudei o negócio só 50 vezes. Pô, é foda isso. Mas não mudo a estratégia. Entende? Isso eu tô falando de um ponto aqui, às vezes de assunto. Mas porque eu sinceramente, cara, eu te conheço há pouco tempo. Mas, na minha opinião, tu é 30% nerd, 70% cara de negócio. Tu não é mais o auto-intitulado seu aí. Não é. Mas assim, mas lá dentro tem um nerd. Assim, por exemplo, eu já tô educando minha filha com videogame. Tava jogando com ela Zelda, jogando Mario. Então assim, não adianta. Mas tem uma coisa de nerd que eu parei por necessidade. Eu amava programar. Sim, desde moleque eu programo. E é prazeroso, porque é como se fosse um desafio, como se fosse um jogo. Que você... Um Lego, né? Como se fosse um... como se fosse um desafio, você tem que fazer e tal. Tem que chegar nessa boa. Só que acontece, assim, teve uma... Daí na linha do que eu falei ali do iFood, que a gente tava numa pegada de colocar objetivos ambiciosos no planejamento e correr atrás, chegou um objetivo lá ambicioso que eu falei assim, cara, nem se eu não dormir mais nenhuma hora, dá pra resolver na força bruta, porque eu resolvia na força do braço, né? Então o problema aumentava, eu tomava mais café. Só que daí eu fiz a conta e não tinha mais hora no dia, não daria. E naquela época não tinha AI para dobrar a produtividade, triplicar. Então eu falei, cara, eu vou ter que me tornar o líder. De fato, porque eu já era aquele lado, tipo um pezinho na liderança, um pezinho no técnico, porque eu era apaixonado. Daí tem uma história engraçada que eu comprei um computador para mim,
e eu não instalei ambiente de desenvolvimento. Porque eu acho que eu não teria maturidade para remover do outro. Para remover do outro. Sim. Então eu falei assim, eu vou comprar um computador novo e não vou instalar. E daí curou parcialmente. Por quê? Era presencial na época o trampo. Então o que eu fazia? Eu sentava do lado do desenvolvedor e ficava palpitando. Porque eu tinha tanta necessidade de ver o código ainda, e eu não podia mais olhar na minha máquina, eu sentava lá, mas aqui acho que vai dar errado isso aqui, por que você não pensou assim e tal? Daí depois eu me afastei um pouco mais. E daí quando ia subir o código para o servidor, que é um ponto crítico, aí eu sentava do lado do revisor e revisava junto. Aí depois me afastei mais um pouco. Então fui gradativamente. E isso para mim trouxe um grande aprendizado. A gente precisa se desapegar de coisas que a gente ama para ir para o próximo nível. E vou te falar uma coisa, as coisas que você tem hábito de fazer. Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi também. Quando comecei na carreira, eu ia fazer uma apresentação de PowerPoint. Eu ia lá fazer. Só que eu perdi um tempão. Porque apresentar eu era bom, mas fazer eu era péssimo. Eu compensava a minha incompetência com a hora de trabalho. Aí eu comecei, sabe uma coisa? Não vou fazer porra não, vou botar gente pra fazer. Tudo que eu acho assim, que me puxa pra baixo, eu comecei a delegar. O problema é que às vezes eu vou fazer e falar, eu não sei mais fazer isso não, vou ter que pedir alguém pra fazer pra mim, porque você para de exercitar aquilo e você começa a necessitar de um monte de gente à sua volta ali. Porque você para de fazer. Depois que surgiu o GPT, eu parei de usar HP. Outro dia eu entrei no HP, fui tentar usar, não sei nem onde aperta a tecla mais. Porque o cérebro também começa a desplugar, velho. Você começa a desplugar. Mas eu vou falar que eu tô melhor. Você não tá melhor assim? Sim. Eu tô também, acho que eu tô focando mais na minha potencialidade. Mas porque nós falamos de escala para negócio, serve para nós enquanto liderança. Porque só consegue destravar, eu imagino que no teu caso foi assim, à medida que você tem mais programadores orientados por você, seja na fase 1, 2 ou 3 que você falou aí do teu processo, com certeza foi escalando mais a capacidade de execução. No meu caso, chegou a mesma coisa na empresa. No meu caso, chegou num nível absurdo do tipo, hoje eu tinha que fazer um call ali, eu cheguei e falei, conecta isso aqui pra mim, bota aí, deixa o call pronto, na hora que estiver pronto eu entro. Eu não vou conectar o call, bota alguém pra fazer, na hora de conectar eu entro. Mas chega nesse nível absurdo. O lance disso aí, que eu fico às vezes sentindo também, o que o Lázaro tá falando, também acontece comigo, todo mundo, é você se perguntar ou se sentir enferrujando com determinada skill que você tinha, que você sabe que é importante. Se não for útil pra mim, que foda-se que enferruje. Eu não vou útil agora, mas tem hora que é foda, tem hora que você precisa. Tem hora que é foda. Tem hora que você precisa. Por exemplo, eu também odeio mexer com PowerPoint e tal, mas às vezes a ideia, ela melhora quando você tá montando uma planilha, montando uma apresentação, aí você fica com a impressão de, tô perdendo essa skill, mas não, você tá passando para uma outra atividade que vai te dar outras percepções, né? Então eu faço esboço em papel e peço para o Emerson o Emerson tem essa prática de montar em papel. Mas porque isso organiza a minha ideia e aí eu brifo através de rabisco no papel, transformo isso numa apresentação boa. Eu fiz uma imersão de 2 dias, cara. Tinha papel pra todo lado, assim, parecia, depois eu até tinha uma foto, assim, do tipo storyboard gigantesco, tudo no papel também, pra organizar as ideias. Sabe a única coisa que eu não consigo retroceder? Por exemplo, escrever um livro, eu não consigo ficar mandando áudio. Eu tenho que ir lá rabiscar. Aí eu entro lá e fico. O problema o meu primeiro livro, que importa o resultado, eu escrevi 700 páginas pra sair 128. Porque eu li e não gostava. Eu escrevo, adorei. Quando eu vou ler de novo... Aí a Roseli, da editora Gente, falou comigo um dia assim, para de ler, manda pra gente. Que se você for ler, tu muda tudo de novo. Por quê? Porque aquilo que era bom naquele momento, se eu ler ele um mês depois, eu falo assim... A sua nova versão já não quer que ele lembre. Aí, muda, né? Gente muda. Aí ela falou, aí eu levei pra vida também. Aquilo foi útil pra você naquele momento. Depois não é mais, mas ele é útil pra dezenas de pessoas. Transfere. Mas eu ainda não consigo por áudio. Eu ainda tenho que escrever ali, dar uma lida aí, só que agora é o seguinte, eu não reviso, alguém revisa. E não leio depois de pronto. Mas você saber a sua zona de domínio é importante, né? Sobre o que deixar enferrujar versus o que não deixar. Ser intencional. Porque assim, lá pelas tantas, eu de fato me descobri um líder. E eu consigo conduzir os times de uma forma muito, muito produtiva e unida. E isso veio de colocar energia nisso. Então, se eu estivesse colocando energia em parte técnica, programação, ou seja, lá fazendo PowerPoint e tal, tudo mais, eu não teria me desenvolvido nisso. Isso você deixou de ser nerd. Tem um... Talvez não teria chegado. Chegou.
Com certeza. Sim, e assim, essa encruzilhada foi muito clara pra mim ali, que ou eu me despertava como líder de verdade, mas assim, tá incubado um nerd lá dentro. Você falando desse lance do enferrujar, né? Por exemplo, tem uma atividade que eu adoro fazer, que é escrever parecer, escrever conclusão de trabalho, eu gosto, né? Montar essas conclusões, e gasto um tempo, até porque eu não escrevi livro como o Lázaro colocou, mas eu tenho uma autocrítica parecida com a dele. Ele escreveu 700 para 620, né? Eu passo 2 semanas para montar um parecer na versão final. E assim, para não deixar de escrever, o que me ajudou foi IA. E aí, hoje eu uso muito IA para montar parecer, para montar conclusão de trabalho, para montar relatório, porque é algo que eu ainda gosto de fazer e acho que ainda tem uma competência ali importante que eu não quero manter enferrujado ou esquecer, né? Acho que Fala outra coisa. Negócio que te atrai. Vamos agora. Falamos de gringo, falamos de iFood. Esse podcast vai durar 20 horas. Se a gente continuar sobre esses dois. Próximo ponto. O que te atrai? O que tu tá fazendo? E qual que é a tese que você fala assim, pô, essa tese me interessa e essa não me interessa? Porque eu sou esquizofrênico com isso. Um monte de coisa me interessa. De vez em quando a gente tem que estabelecer prioridade. Comprei um restaurante, velho. Então, um restaurante que eu jantei. Quando eu falei com ele, ele falou, o que você fazer com isso, velho? Eu falei, eu comprei, cara. E não é a primeira vez. Há uns anos atrás eu ia comprar um dentro do hotel, eu chamei ele. Aí depois mudei de ideia, falei, não quero mais. Mas dessa vez comprei, já tá fechado. Depois você vai comer lá, vai ser um puta de um lugar legal. Eu tô investindo no restaurante. Quero ganhar dinheiro com isso? Não sei. Mas prejuízo não vai dar, você pode ter certeza disso. Com o delivery ou só... Não, o meu é só... Não tem delivery não, é só lá. Não, isso é forte em delivery, assim, chama Let's Spoke, né? Acho que tem umas 10 unidades agora, e o forte é delivery. Legal. Assim, O meu só entra uma e você vai na reinauguração dele. Show de bola, com certeza. Também era impossível não ter delivery, né? Por isso, não, a história desse restaurante, eu não vou nem entrar nele, mas assim, o cara trabalhou no iFood, o cara trabalhou em 3 startups, então ele é um startupeiro tocando um restaurante, então é meio doido o negócio. Agora me conta, então, quais as teses te interessam, o que vai, ou você é um pouco assim, vê oportunidade num negócio que depois que não fazia sentido, o que é? Como é que faz a cabeça do... Olha, eu trabalho muito em cima de teses de tecnologia, né? Até tem investimentos imobiliários, investimento no restaurante, aí, por exemplo, vamos chamar mundo real, mas não adianta, assim, o meu networking, o que chega em mim o tempo todo, o que eu estou sempre estudando e tal, gira em torno da tecnologia. Então, assim, a maior parte das empresas, das empresas que eu invisto é de base tecnológica. E dentro desse universo existem várias teses já. Tem marketplace, tem app, SaaS, dá para desdobrar 20 categorias dentro desse mundo da inovação. E eu tenho em vários deles. Tem uma coisa que e até responde um pouco do restaurante, eu acredito que quando você se permite viver novas experiências, aumenta o seu repertório e isso te enriquece para seja lá o que você for fazer. Então eu aprendi muito sobre quando você entra no setor imobiliário e entende as regras dele, você consegue trazer esse repertório para usar em inovação. Qualquer área. Da mesma forma do mundo acadêmico que eu disse para você aqui. Sim, que tem assim, as conexões menos prováveis são as mais foda, na minha opinião. Então é quando você junta duas áreas. Inclusive, o conceito de inovação para mim é você pegar um conceito de um lugar e levar para outro. Esse é o principal. Então, você viu uma baita prática num restaurante. Os outros estão fazendo e de alguma outra forma. Eu acredito pra caralho nisso. Porque a maior parte das pessoas vive dentro de bolha. Então, o cara do setor industrial, ele tá preso ali dentro. O cara do imobiliário tá preso lá dentro. Tá todo mundo preso em bolhas. Eu adoro romper bolhas. Então, inclusive, o fato de eu compartilhar conteúdo e tal é um rompimento de bolha. Eu tenho frequentado outros ambientes, outros meios e tal. Quando você tem essa diversidade de coisas, você consegue juntar A com B e criar uma coisa muito disruptiva. E para mim, que sou de inovação, isso é importantíssimo. Então eu sempre recomendo para as pessoas, saia um pouco da bolha que você tá, que você vai enxergar outras possibilidades além do que você está vendo. É tão simples quanto isso. A pessoa quer ser inovadora e tá lá com a cabeça dentro do buraco. Não vai dar certo. Igual... Eu falo que um presidente, se ele quer um cara ser um criativo, ele não pode ficar... Tirando Jack Welch, você não pode ficar 30 anos no mesmo lugar. Porque você começa a ficar míope, sabia? A mesma coisa durante muito tempo te limita a capacidade de enxergar. Opinião pessoal minha. Concordo. Entendeu? O cara ficar 10 anos na cadeira de CEO numa grande multinacional, que tem muito comum, 20 anos, 30 anos, ele não nota, a empresa não nota.
mas ele tá ficando míope. Eu concordo. E isso tem a ver também, assim, aí tem a ver com a minha natureza, de buscar desafio. Então, tem gente que pergunta, mas por que você saiu do iFood? Cara, já tá de saco cheio. 8 anos de história, foi muito trabalhoso. Pra gente, o 8 anos tá começando, pra você já tava no limite, é isso. Assim, já tá de saco cheio, já, alguns fundadores já tinham saído, então você começa a ver uma troca de geração, e a empresa começa a ficar grande, começa a ficar woke. Daí você começa... Você se sentia fora da bolha? Você aqui não é meu lugar. E olha que interessante, né? Eu poderia ter continuado, mas eu não teria vivido a experiência do Gringo, que foi uma experiência fantástica, que me trouxe outros aprendizados, outros setores. Entre comprar e vender, quanto tempo teve o Gringo? Foram 5 anos. A gente nasceu em 19 para 20, foi no começo de 20 ali, e vendeu no começo de 25. Cara, legal. Então, 1 ano depois de você sair do iFood, iniciou a jornada com a Gringo. Foi. Eu tive entre aspas, sabático de 1 ano aí, e daí eu encontrei o pessoal que tava com uma tese maluca, daí eu falei, opa, vamos juntar esforço. E foi, Só para todo mundo saber, o que foi esses 5 anos? Foi negociado por que valor mercado? Só para quê? Ele foi vendido para o Grupo Sem Parar, né, que é de uma holding americana chamada Corpay, por R$1 bilhão. 5 anos, geração de valor de R$1 bilhão. De zero, Disso que você está falando do... Zero um bilhão, cara. E interessante. E mesma coisa o Gringo também fala, mas por que você vendeu? Cara, a gente tinha um número na cabeça e tem uma coisa, o deal foi muito... Sabe quando o deal é irrecusável? Foi em cash, sem desconto no valuation, sem earnout, sem ficar preso. Assim, tipo, o cara veio e deu todas as condições. Eu vou ficar. Eu tenho um negócio pra você, te contar uma história. Eu peguei gente em 2008. Em 2011 eu achei um bi nela. Eu peguei ela em 2008 faturando 20 milhões. Em 2011 ela tava ali com seus 400. Nós achamos um bi, ele tava lá comigo. Eu achei um bi nela em caixa, 50 milhões meu, 950 do Silvio. O Silvio disse que não quis. 3 anos. Não quis. A empresa de 0 a 350 milhões. E estamos falando de uma empresa tradicional, indústria, modelo zero tecnologia, modelo venda direta arcaico de 300 anos atrás. Sabe quando você vende uma empresa de venda direta hoje no Brasil em 5 anos por 1 bilhão? Então, nunca, nem existe. Tá caindo venda direta. Hoje em dia todo mundo é um bilhão, venda direta não existe. Foi uma coisa disruptiva do caraca, mas o cara não disse não. Mas tem uma coisa que isso vem do conceito do mercado financeiro, né? A maior parte das pessoas não setam um take profit ou um stop loss no negócio. Não seta. E vai indo. Isso para mim é ruim. Quando a gente entrou no Gringo, a gente tinha um target ali que a gente ia. E é interessante que a venda do Gringo é um ponto ótimo, porque a gente até falou um pouco sobre isso outra vez. Uma coisa é você ser uma empresa growth e outra é ser uma empresa profit. A empresa growth ela é precificada pelo múltiplo da receita, e uma empresa profit e que está diminuindo muito a cada vez. Sim. Esse negócio do growth, multiplicar na cabeça, sem olhar embaixo, tem muito menos público de venda hoje. Tem, e a AI vai piorar isso, né? Porque você consegue, a tendência hoje é conseguir ser growth e profit meio junto. Porque reduziu muito o custo dos investimentos. Vai ficando mais leve o seu negócio, né? Porque a empresa de base tecnológica, ela tinha muito custo com gente. A partir do momento que você consegue fazer com 1/10 das pessoas, então você vai ter um investimento menor, logo se torna lucrativo mais rápido. Então, vai mudar. Mas, indo nessa lógica de empresa growth profit, a gente estava num ponto de inflexão. Então, se a gente não vendesse naquele ponto, provavelmente a gente teria que esticar a nossa permanência por mais 5 anos. Vou fazer uma pergunta, serve para os 3, né? Se eu entrar nisso aqui, que serve para os 3, serve para os 3 aqui. Com a maturidade, você não pega as coisas com mais velocidade e você não quer aprofundar tanto mais, porque você já chegou no fundo. Vamos tentar ser claro. Existe um negócio para explorar aqui. Quando eu chego aqui no meio, por causa da vivência do passado, eu não preciso descer aqui, porque eu já estou aqui. Aí eu posso pular para o outro. Mas no passado, eu, Lázaro, tinha que fazer a mesma coisa 20 vezes, porque eu tinha que melhorar a minha incompetência. Como eu era incompetente em muitas coisas, eu precisava de muito mais horas de dedicação e muito mais profundidade. Hoje eu começo a fazer uma coisa, eu chego no meio e falo assim, cara, eu não preciso mais, porque eu já vi o fundo. E aí eu converso com um cara que tá lá no fundo, falei, bingo, aí eu pulo para esse. Só que tem gente que ainda demora muito mais. Com a maturidade, com a velhice, aconteceu isso contigo, não? Acontece, e tem uma coisa que é chave, que é você estar cercado de talentos. Porque daí alguém vai ter que ir até o fundo.
Aí esse cara tangibiliza. Porque daí que a sua capacidade de estar cercado de talentos, de identificar eles, de reconhecer, etc., é que vai fazer com que alguém tem que ir até o fundo. Então vamos pegar AI, por exemplo. AI é um assunto que daria para eu entrar até a última derivada lá, porque é a minha área, né? Mas eu fui até o meio. Aí você bota alguém lá, você. Porque não faz sentido o custo-oportunidade, por assim dizer. Porque não faz sentido eu virar um especialista em AI. Não faz sentido. Porque, assim, se você for ver, né, no mundo corporativo mesmo, né? Você tem um especialista e você tem um gestor. E, de certa forma, você tem que se posicionar como um ou outro. O especialista é o que vai entender a última vírgula, a última derivada daquele problema, vai ser bom naquilo, e o gestor é o que vai fazer o quê? Um bom uso dos recursos, sejam humanos, tudo isso. Sejam recursos humanos ou financeiros ou qualquer outro. Então, a gente como gestor entendeu como gerir recurso. Então, para a gente é difícil usar o nosso próprio tempo, que é um recurso valiosíssimo, para se tornar especialista em algo. Então, eu concordo. Mas sobre E vocês? O fato de ter, eu acho legal isso, porque o fato de você ter especialistas, o que ele fala, né, perto de você, também te dá uma possibilidade de você perceber que você não precisa ir mais longe, porque nem sempre você sabe onde está o fundo. Então, o especialista perto, muitas vezes, não é para te dizer que ele já está lá, ele já viu, mas, ei, tu já desceu o suficiente. Não dizendo diretamente, mas também te provocando a perceber que tu já desceu o suficiente. Né? Então, acho que toda razão, concordo plenamente. Eu acho que esse ponto do que você comentou sobre a questão da complementaridade de sócios, né? Da teoria lá do Vale do Silício. Sim. A gente caminha junto há muitos anos. Combina bem. E tem essa coisa, né? Essa complementaridade. Eu sei quem é o louco, tá? Não precisa. Então, exatamente. Tangibiliza essa porra pra mim. Então, é isso. Mas faz do meu jeito aqui, tangibiliza. Ele é bom pra fazer isso rápido. Precisa de alguém no meio? Ele é bom pra fazer rápido. Tá precisando de alguém no meio? Não precisa não, porque os anos já pararam as alestras, já calejaram. Nós já brigamos pra caralho. No passado precisaria, hoje em dia hoje briga se entende só de... Brigamos pra caralho passado também, pô. Mas pensa o seguinte, nós temos que fazer essa porra desse jeito aqui. O negão ia lá, voltar e falar, é isso aqui? Porra, acho que vai ficar bom, né? Aí ele falava, só que eu acho que tem que mexer aqui também. Aí depois, alguns dias depois, a gente falava, vamos acelerar essa porra. Brigar com sócios, as pessoas subestimam a importância disso. É importante. Em especial no momento do planejamento. O momento do planejamento é a hora de quebrar o pau. A hora que você sai do planejamento é o disagreeing committee, né? Então você vai quebrar o pau, discorde de ti e tal, mas saiu da porta pra fora, tamo junto. E ó, mas uma coisa que eu queria pegar nesse ponto falar é que isso que o Lázaro falou, eu acho que é uma grande competência dele e que eu, ao longo desse tempo andando com ele, eu aprendi muito com isso, porque tem uma questão entre o especialista e o generalista, que é a história do nexialista. E, cara, isso é uma competência que ele carrega, acho que inconscientemente, né, acho que ao longo do tempo, mas, cara, esse é o cara que é agulha no palheiro. É o cara que conhece nesse nível, quando chega aqui já sabe o que vai acontecer, mas ele sabe conectar os especialistas e fazer essas coisas fazerem sentido. Então, cara, esse ponto do nexialista é o que vale ouro no mercado, e aí não é à toa que ele está onde está, e pela expressão que teve, porque essa característica ele sempre carregou, desde lá de trás, 20 e tantos anos atrás, de ser esse nexialista. Então, eu aprendi também caminhando com ele que você não pode ser generalista, porque você não sabe porra nenhuma. É raso demais. E se você for fundo demais, você emprega tanto tempo ali que você não consegue ver outras coisas, cara. Você não consegue ganhar dinheiro, irmão. O dia que eu conheci o conceito do nexialista, eu vou te falar que assim, nossa, agora... Porque eu sempre me posicionava como generalista, mas eu não me achava um generalista. Porque é muito raso o generalista. E ao mesmo tempo não sou especialista. Eu ficava numa crise, a hora que eu vi o nexialista, eu falei, meu Deus. É isso. Porque hoje eu sou intencional em buscar isso. Exatamente, chegar nesse ponto do nexialista. E existe um negócio que é assim, cara, você tem que cercar com pessoas que cubram seus gaps. E sempre vai ter. Eu não sou um cara muito paciente, dá pra notar. Às vezes. Tem paciência. Precisou escrever, botar a vírgula, botar tudo lá no papel, não sei o quê, pô, a gente... Entendeu? Tem que ter esse meio termo na hora da sociedade. Por exemplo, quando o Adolfo veio pra cá, ele tem uma competência técnica, apesar de eu me reconheço muito bom de finanças, velho. De contabilidade, mas eu não tô lá o dia inteiro. A gente falava, um cara com perfil auditor na vírgula do contábil vai ajudar muito para o braço que a gente quer aqui dentro.
Porque a gente quer uma área que ninguém quer, que é a área contábil, que está acabando no mundo inteiro e a gente acha que ela é oportunidade. Porque ela vai mudar e a gente vai fazer esse momento de transição e escalar isso. Então você tem que buscar as pessoas, e isso foi quando a ideia. Tecnologia envolvida. Muita tecnologia envolvida. Quando eu estava conversando com o eu falei, pô, conheci um cara aqui que eu acho que ele pode ajudar a gente nisso. Entendeu? Que eu consigo discutir com ele contabilidade. Mas eu não vou lá. Mas eu não vou lá. A gente vai montar a gente estava montando aqui dentro mesmo. A gente estava trazendo uma empresa aqui para dentro. Aí a gente estava discutindo, eu falei, não, velho, faz isso aqui, ó. Lá da época da universidade, bota isso aqui, não precisa sofisticar tanto não, para esse tamanho nosso aqui vai funcionar. Daqui a pouco tu sofistica. Porque ele já estava querendo fazer um 360... O papel lá do sócio dele de trazer... Ele queria criar uma outra hold para não sei o quê, para uma SA para não sei o quê. Eu falei, para com essa porra. Vamos fazer essa porra aqui, ó. Simplifique já. Daqui a alguns anos você vai lá e faz isso. Pronto, beleza. Então esse negócio da discussão é importante. Fundamental. Uma pergunta final aqui, pensando na nossa audiência, empresários, médias empresas. Qual é o maior, nesse aprendizado seu aí, tanto de iFood, Gringo e outras coisas mais aí que você tem feito, qual é o maior aprendizado seu entre o dilema de escalar e de estruturar empresas ao mesmo tempo? Porque a falta de estrutura leva a caos, às vezes produtivo, mas às vezes não, às vezes leva a ruir e a pessoa morre de sucesso. A gente usa muito esse termo aqui. Muitas empresas, a gente vê aqui, clientes nossos aqui no Grupo Optimize, que nos procuram e literalmente está morrendo de sucesso. Está crescendo, está indo muito bem, mas não conseguiu organizar a casa para isso. E o inverso também, como é que eu faço o primor, mas não consigo escalar? Qual foi o limiar disso que, nesse aprendizado, na sua trajetória, você viu que você possa deixar aí como dica de principal aprendizagem aí para os empresários? Seria uma sequência. Uma delas começa pelo planejamento, porque esse tipo de discussão, ela é estratégica. É o quanto de energia você vai colocar em eficiência versus quanto de energia você vai colocar no futuro. Então começa pelo planejamento, porque ali você já divide o jogo. Quanto de recurso e energia vai para cada lado. A segunda coisa é a complementariedade. No Gringo ali, por exemplo, tinha um cara que eu brincava que ele tinha que trabalhar na Toyota, porque ele queria qualidade máxima e deixava lento. Mas ele foi importante, a gente ficou no top 3 do Reclame Aqui do Brasil, graças ao trabalho dele. Então, assim, essa complementariedade, cada um puxando para um lado, no fim, gera a zona de equilíbrio. Então, é uma coisa que eu acredito. E aí tem muito a ver com o ponto 2, que é talento. Então, o primeiro é planejamento. O segundo é ser obstinado por trazer talento para a empresa. As pessoas me perguntam, Juliano, mas como cria uma empresa bilionária? Aí, a resposta dura, que ninguém quer ouvir é: você não vai criar uma empresa extraordinária com pessoas medíocres. Exatamente. Perfeito. E sabe qual é o grande problema hoje? Todo mundo acha que é talentoso, mas na realidade é difícil achar. É o ativo mais escasso. Todo mundo se acha, velho. Tem muita gente naquela curva lá, o Dunning-Kruger, sabe? O pico da ignorância. É interessante essa curva. Eu já mostrei pra muita gente. É interessante. Tipo, fica a dica, né? Fica a dica. Olha aí o Dunning-Kruger, porque você pode estar nessa categoria aí que você se acha genial, mas não é. Ela basicamente mostra assim: quando você é ignorante em relação a algum assunto, você se reconhece ignorante, ponto, acabou. Por exemplo, nunca mexeu com AI. Ignorante, ponto, acabou. Daí o ponto é o cara que mexe com AI durante alguns poucos meses, 3 meses, 6 meses, começa a entender alguma coisa e fala assim: pronto, sou um especialista em AI. Daí isso gera o chamado pico da ignorância, que é quando o cara acha que é um gênio naquilo, mas na verdade ele está sendo iludido pelo aquele primeiro aprendizado que ele teve. Daí a curva, ela desaba, daí tem uma hora que ele cai na consciência de que ele não sabe porra nenhuma do assunto, e daí ele cresce gradativamente naquele assunto até de fato se tornar um conhecedor da causa. Então, eu já tive que mostrar esse gráfico para muita gente. Meu amigo, eu não conhecia a teoria, mas amei. Eu já tive que mostrar para ele, falei assim, cara, você acabou de começar isso aqui. Você está sendo enganado pelo kick da bola. Você acha que já domina o negócio, mas, cara, tem muita coisa para você remar. Porque tem uma coisa que você pode, hoje em dia, em especial os jovens, né? Dá para comprar conhecimento, dá para comprar experiência, dá para comprar um monte de coisa, mas maturidade... É o tempo, Tem uma frase também do professor antigo que eu conheço. O seu conhecimento é um recorte da sua visão, menor. Sua sabedoria é um recorte do seu conhecimento, menor. Mas o que vale é a sua sabedoria experimentada. Para você experimentar a sua sabedoria, você precisa de tempo. Me desculpa,
Não existe um jovem sábio, existe um jovem inteligente. Nem todo sábio, nem todo velho é sábio, mas todo sábio é velho. Respeite a experiência, porque experiência é conhecimento com profundidade, isso precisa de tempo. Não adianta. Eu, quando tinha 36 anos de idade, eu me achava um gênio, irmão. Eu era uma besta motivada. Você estava na primeira fase do gráfico. Depois que eu cheguei aos 46, eu vi que eu era ruim ainda, entendeu, velho? Mas é o tempo. O tempo é um mestre da experiência, do poder da execução e da eficiência. Você não faria mais rápido hoje, com o conhecimento que você tem do que você tinha 10 anos atrás? Absurdamente mais rápido. É isso. Deixa eu só terminar o tripé ali. Planejamento, time talentoso, e a terceira coisa tem a ver com a estrutura organizacional, porque para você ser ambidestro é importante que a estrutura organizacional seja montada dessa forma. Perfeito. Tem gente que fala assim, mas tem uma ilusão do tipo, mas a empresa toda tem que ser inovadora, todo mundo tem que ser inovador, assim, na boa, isso é bullshitagem. Você precisa ter um time olhando para eficiência, core business, entregando resultado, margem, caramba quatro, e você tem que ter um time olhando para o futuro. Inovação. Você tem que isolar a inovação, porque não adianta, um cria caixa e o outro consome caixa, e você precisa escolher o quanto de recurso vai para cada pote. Os 3 caras que você falou da Apple também, que funciona, né? Então, e muita gente faz mal ambidestria. E eu aprendi muito sobre isso ali dentro do iFood, porque você tem que ser ambidestro, você tem que... Quando a gente estava construindo a empresa de logística, era isso, a gente separou ela do iFood, não poderia ter feito lá dentro. Falei assim, não, cara, o iFood precisa de foco aqui, o marketplace está pautorando aqui, precisa de muita energia. Então daí um sócio do iFood falou, cara, vamos lá e vamos criar esse business separado. É ambidestria pura isso. E isso fez toda a diferença. Porque quando o Uber Eats entrou, a gente tinha a arma de combate ali. Eu ia terminar, mas eu lembrei de um ponto fundamental que tem a ver com essa questão da ambidestria e da estrutura que você falou. Vai ficar 4 horas. Que é polêmico. Vamos lá. Que se foda, o negócio é o nosso papo aqui. A questão do home office. Você falou aqui de 2 características dentro de uma mesma empresa. Isola aqui e tal. Home office é produtivo ou não é? Ou de que forma ele é produtivo, na tua visão? Porque você sabe a opinião dele aqui também, né? Já falou várias vezes em muitos lugares. Então fala a sua aí, daqui a pouco. E eu falo dependendo da categoria. Para mim, a empresa full home office é bem complexa de gerir. O gringo era totalmente home office. Então, 200 pessoas espalhadas pelo Brasil e a gente conseguiu manter o time produtivo. Agora tem uma coisa, a gente se posicionava como uma empresa de tecnologia, então boa parte do nosso quadro era produto, tecnologia, design e tal. E essa galera trabalha melhor remoto. Agora, eu sei que em vários outros setores não funciona tão bem. Então, eu não sou tão xiita nem para um lado nem para o outro. Agora, uma coisa eu digo, teve uma vez que eu vi uma experiência que me marcou. A empresa inteira era open space. Inteira. Não tinha um pilar naquele lugar. Agora, tinha um cubo de vidro e lá dentro estavam os caras de tecnologia. Os caras de tecnologia estavam presos lá dentro e tinha acesso por biometria para entrar lá dentro. O que aconteceu ali é o seguinte, aqui é um exemplo, mas só para deixar claro... Os caras produziam muito. A galera subestima o quanto atrapalha você interromper um cara de tecnologia. O cara tá construindo um Lego de 700 mil peças e tá lá do tipo, essa peça encaixa aqui e tal, daí chega o cara e vem perguntar da impressora que parou de funcionar. O cara que perdeu a lógica toda na cabeça dele. O cara que nem tem a ver com a impressora, porque o cara... Eu vi lá, preciso fazer isso, velho, me ajuda aqui, é foda, fudeu, cara. Então tem até uns memes nessa linha, de que o cara tava construindo um negócio, daí o cara faz uma pergunta besta, desmonta tudo na cabeça do cara. Então para resolver problemas complexos é necessário concentração. Então aumenta muito a produtividade do time tech. E tem outro lado também, que os melhores de tecnologia, eles não querem trabalhar presencial. Não querem. Até porque tem gente que paga que eles não trabalhem. E esses caras são assediados pelo exterior. Sim, então, não só você tá brigando contra a empresa brasileira, como você tá brigando contra o cara que tá pagando em dólar. Então, não tem como. A gente tá procurando aqui um tal de engenheiro de IA e cientista de IA. E a gente não acha lugar nenhum do planeta. E todos que o Sobata falou que achou, tava no outro país, pô. Entendeu? O cara não tava lá. E eu concordo com o Tino no Miguel, assim, ó. Advogado tem que estar em casa também, sabia? Por exemplo. Eu já ouvi você falar. Velho, primeiro que o cara entra na minha sala só pra dar notícia ruim, eu não quero ver ele. É a teoria pessoal dele. É a teoria pessoal minha. E o cara também, ele tá lá montando uma tese pra salvar a sua vida, escrevendo aquela porra. Aí toda hora entra um lá e atrapalha ele. E ele precisa estar concentrado, defendendo a porra da tese, do processo, escrevendo um monte de coisa lá dentro. Aí eu concordo, o cara tem que estar lá.
cara desenvolvedor de software, tecnologia, esse cara, ele não tem que estar perto de mim, até porque é mais fácil de eu cobrar ele. Se você tem um projeto, você tem uma data, você tem parâmetros de tempo, tal, o cara te entregou, tá tudo certo. E tem muitos que trabalham de madrugada. Tem essa natureza. Você, cara vira... Agora, o líder, irmão, gente que move gente, como é que tu vai mover gente por tela? Não dá, é mais No difícil. Gringo foi um desafio isso aí, viu? Dá pra fazer, mas é um desafio. Agora... É contra-intuitivo. se você tem atividades que você consegue estabelecer uma empreita, estabelecer uma obra certa, né? Uma atividade ao final, um checkpoint, vou usar dessa forma, fica mais fácil, né? Mas se não é isso... Mas você sabe uma coisa, até porque assim, que é um que briga muito em relação a esse assunto é o Thales, né? Que mete bronca e tal, tudo mais. Só que tem um efeito também do presencial que hoje em dia está sendo explorado, que é o conceito do Founder-Led Growth. Porque como que você vai explorar a imagem do fundador numa dinâmica tal, se não for presencial? Exato. Então pensa assim, o que o Adib está fazendo, por exemplo, na CIMED. Imagina que se a CIMED fosse remota. Como que ele vai criar a novelinha ali? Verdade. Com os personagens E conceitualmente uma farmacêutica não dá pra ser remota. Não, só eu peguei exemplificando. E assim, e eu concordo contigo mesmo, acho que tudo tem as suas exceções. As pessoas me odeiam às vezes na internet por causa desse conceito, mas eu deixo claro, não é para todo mundo, irmão. Tem áreas que vão funcionar melhor longe de mim mesmo. Agora, aquele cara que vai fazer a sucessão do projeto, que tem que liderar as pessoas, tem que olhar no olho, eu aprendo no cafezinho, eu aprendo entrando dentro da sala e conversando, discutindo alguma coisa. E eu vou emburrecer se eu ficar trancado em casa. Mas eu não sou o cara da tela. Surgiu durante a pandemia, então teve uma influência disso, dela ser full. Também, mas é muito pela galera ser de tech. Agora, tem uma coisa que assim, acho que tem uma coisa que muda tudo, que é se você tiver uma altíssima densidade de talento, o remoto tende a funcionar melhor. Sim. Agora, a gente sabe que muitas empresas, né, a média é baixa. Então, o que acontece? Essa galera é bom estar sob supervisão. E tem uma coisa que essa galera aprende muito pela observação. Então, ele vê assim, como que o Lázaro se porta numa reunião. Então, ela precisa disso, modelagem. Essa é a minha escola. Eu sempre modelei alguém. Sim, acho que foi de todo mundo, assim, foi no presencial ali, olhando, olha como esse cara se porta, se comunica. Legal. É isso. Muito bom, irmão. Juliano, muito obrigado, cara. Foi um papo excepcional. Falamos de escalar negócio, falamos de tecnologia, falamos de ambidestria, falamos da importância de complementariedade e sociedade. Nossa, papo riquíssimo. Obrigado aí por dividir conosco aí, com a audiência aqui, a tua experiência. Que você tenha ainda mais sucesso, tá super jovem ainda, mais novo que eu ainda. Super jovem ainda para fazer muita coisa aí. Valeu. E vai ser um prazer acompanhar aí as suas próximas conquistas daí para frente. Então, galera, esse foi mais um episódio do Resultado em Pauta. Aguarde que traremos muito mais coisas aí para frente. E direto aqui do escritório do Grupo Optimize.